Eu queria convidar você a abrir em João, capítulo 1. Lá a partir do verso 43. E a gente vai fazer uma construção que eu peço a você que esteja orando por mim, porque eu falei, Senhor, é isso mesmo? E aí vamos que vamos ver se para que lado... João, capítulo 1, a partir do verso 43. Todos acharam? Amém? Assim diz a palavra de Deus. No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a Galiléia e encontrou Filipe, a quem disse, siga-me. Esse Filipe era de Betsaida, a cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e lhe disse, achamos aquele quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Então Natanael perguntou, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? E Filipe respondeu, o quê? Venha ver. Jesus viu Natanael se aproximar e disse a respeito dele, eis um verdadeiro israelita em quem não existe fingimento algum. Natanael perguntou a Jesus, de onde o Senhor me conhece? E Jesus respondeu, antes de Filipe chamá-lo, eu já tinha visto você debaixo da figueira. Então Natanael exclamou, mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. Ao que Jesus respondeu, você crê, porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores do que essa. E acrescentou, em verdade lhes digo, que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Deus, em nome de Jesus, eu quero apresentar essa mensagem dessa noite. Uma noite muito especial, onde eu pego essa criança nos meus braços e declaro que ela é tua. Eu quero pedir ao Senhor que essa mensagem que ficará gravada possa ficar gravada não só no coração dele, mas no coração de muitos homens e mulheres que venham assisti-la. É em nome de Jesus que eu peço. E desde já declaro que toda honra, toda glória e todo louvor seja dada somente a ti. Amém. Então a primeira pergunta que eu preciso fazer é, existiu um homem que foi convidado por alguém que ele tinha crédito, que tinha sido visto o quê? Aquele prometido por Moisés. E a pergunta que eu começo a te fazer é, por que ele ficou meio ressabiado quando ouviu isso? Vocês saberiam me dizer? Pois eu te digo. Muitos falsos mestres se apresentaram durante os tempos. Então, muitas vezes as pessoas disseram, é ele, chegou, é agora, é o momento. Mas quando viam, não era. Então, eu acredito que esse homem literalmente falou, mais uma vez, mais uma expectativa, mais um sonho, mais uma frustração. Será que é mais uma vez tudo isso de novo? Mas o seu amigo faz o que com ele? Vamos fazer o seguinte, venha ver com os teus próprios olhos. Não é o que estão dizendo, é o que você vai experimentar. E eu começo realmente a mensagem dessa noite falando sobre isso. Zac, não se trata do que vão falar para você. Porque muitas vezes, nos dias atuais, nós temos as fake news, que levantam muitas e muitas coisas contra pessoas, contra instituições, né? Algumas montam documentos forjando, dizendo que não, realmente, ele é isso, ele é aquilo, ele foi visto naquele lugar. Os softwares de montagem hoje são cada vez com mais definições de pixel. Então fica muito fácil você manipular algo para tentar pegar pessoas simplórias, pessoas que não têm um conhecimento mais profundo e não se movem no Espírito de Deus através de falácias e de mentiras. Então a primeira coisa que eu te falo, meu jovem, é te alertar sobre você tomar muito cuidado a quem você dá ouvido. Porque às vezes a fala é tão contextual e às vezes nós temos pessoas que são prolixas, mas nós temos pessoas que têm um verdadeiro dom de oratória. E aquelas pessoas, diante de uma história enxertada nele, ele consegue até, como dizem no mundo do futebol, ele consegue até acelerar a bola. Ele se emociona, ele chora. E aí você que fala assim, poxa, não é possível, ele está até chorando. Isso tem que ser verdade. E às vezes é tudo engodo, é tudo mentira.
Então a palavra nos fala que nós precisamos tomar muito e muito cuidado. E eu começo exatamente assim. Porque foi isso que aconteceu com Natanael. Ele não foi. E aí, a semana passada, lembro que comentávamos sobre os bereanos, né? Que os bereanos paravam, se debruçavam sobre o texto, viam se tinha fundamentação para ir seguir para o próximo capítulo. O que eu convido essa igreja a fazer é exatamente assim, ser um bereano. E prestar atenção no que está sendo dito, se procede ou não se procede do trono de Deus. Não pura e simplesmente o que alguém disse que o outro disse. Não. Faça as suas construções. E se você tem dúvida, busque, se debruce no Espírito de Deus. Clame, que Ele com certeza vai te dar discernimento para te mostrar o que é o certo e o que é errado. Cuidado. Muitas massas nos dias atuais estão sendo movimentadas. Eu acompanho, por questões profissionais, alguns estudiosos que falam sobre a questão de coaching, sobre a questão de mentoreamento, sobre a questão de desenvolvimento profissional, empreendedorismo. Então eu acabo, por questões de MBA, de pós-graduação, estudando sobre isso para a conclusão de um curso. Pois bem, eu via um grande influencer nacional explicando que vale a pena você contar uma mentira sobre uma pessoa para que isso gere o quê? Uma movimentação na internet. Fulano falou contra ciclano. Aí ele fala, no final das contas, você vai ser desmentido. Porque o que você disse é mentira. Mas a quantidade de seguidores que você vai alcançar é alguma coisa que você nunca faria antes. Então você pega alguém famoso, fala dele. Depois de um tempo, muita gente vai te seguir por causa disso. Depois vai ficar provado que aquilo é mentira. Alguns vão parar de seguir, mas a grande maioria vai continuar. E aí você ficou famoso. Olha a mentalidade do que é ensinado. Então é por isso que eu peço a você, Igreja do Senhor, cuidado. Às vezes os temas vêm muito bem elaborados, mas tudo isso faz parte de um planejamento de marketing para que pessoas possam ficar famosas às suas custas. E quando elas estão famosas às suas custas, é tranquilo. O problema é quando elas estão denegrindo a imagem de homens e mulheres de Deus, denegrindo o nome de instituições sérias que estão pregando a palavra de Deus. Aí é que é o grande problema. Então, por favor, cuidado quando você vê chamadas na sua internet para você não estar alimentando uma máquina mortífera. Amém? Pois bem, no momento que ele toma a decisão de agora sim ver com seus próprios olhos, tomar suas próprias conclusões, ele é impactado com algo. E com o que ele é impactado? Com uma revelação que o Senhor Jesus trouxe a ele. Você é um homem diferenciado. Você é um homem reto, justo, parafraseando. Mas sabe onde foi visto isso? Isso foi visto quando você estava onde? Quando você estava lá embaixo, daquela árvore. Você estava embaixo da figueira. E é exatamente aqui que eu dou uma pausa nessa mensagem. E gostaria de falar com você sobre a questão da dor do crescimento. Sabe, o Zac está num momento específico da sua vida. Ele está com um mês de vida e ele está sendo alimentado pelo quê? Pelo leite materno. E é somente o leite materno que hoje sustenta ele. E glória a Deus por isso. Né? Amém, igreja? Glória a Deus pelas mães que têm leite para sustentar os seus filhos. Hoje em dia isso é extraordinário. E por incrível que pareça, nós temos enfermeiras aqui no nosso meio. Por mais que exista uma máquina que fala que hoje em dia você precisa dar suplementos específicos para as crianças, é uma grande reflexão, né? Porque eu vejo aqui tem uma criança parruda ali, né? Então, eu sou exemplo disso. Tem um monte de criança aqui que é exemplo do leite materno. Então, minhas filhas estão ali, ó, brincando, leite materno. Então, não há o que se falar do que a principal questão ser a alimentação de um bebê, ser o leite materno. Mas a pergunta é, esse leite materno, essa alimentação é feita de qualquer forma? A hora que ela quer, a hora que ela sente vontade, ou a hora que a criança chora? É assim que funciona? Não, não é assim que funciona. Quando uma criança é sustentada exclusivamente pelo leite materno, você precisa, na idade dela, fazer uma periodicidade de alimentação. Por quê? A gente tem que entender que são poucos ml que ela consegue manter dentro dela. Então, o que eu preciso? Constância na alimentação.
Então eu preciso, se não me falha a memória, de 3 em 3 horas nesse primeiro momento. O livre demanda. O livre demanda, mas o que o pessoal... Não pode passar disso, porque senão dá baixa glicêmica, não é isso? Então, olha só, o pastor está ligado nas coisas. Então, se você deixa passar de 3 horas, você aí que é mãe aí que está na expectativa de ser de novo, ou começar, não olha para tu, a outra não olha para tu. Tá bom, vou virar meu... Então, o que você vê? Você vê que eu preciso ter o quê? Naquele momento, a criança depende plenamente da minha decisão. Então eu preciso estar atenta ao horário. Porque se eu não estiver atento ao horário, eu posso colocar a vida dela em risco. Essa é a primeira reflexão que eu trago para você. Um bebezinho, quando mamando no peito, nesse primeiro momento, precisa de uma constância de alimentação. Então eu não posso fazer a coisa de qualquer jeito. Eu preciso fazer de uma forma coordenada. Eu preciso de um investimento maior nele. Mas vem o segundo momento, que é a transição que essa criança faz para a papa. E aí você começa, depois de um pouco mais de 6 meses, ou ali tocando os 6 meses, né, que é normalmente quando as empresas dão a mulher tem ali de licença maternidade. Então, quando dá os 6 meses, ela precisa muitas vezes voltar a trabalhar. Então ela precisa fazer o quê? Uma transição. E onde essa transição entra? Naquela comida bem... aquela frutinha ali ralada, não é isso? Aquela coisinha bem leve, porém com uma certa textura. A criança agora começa a desenvolver de uma forma diferente, não somente o sugar, ela começa também a sentir e colocar para dentro coisas com uma outra textura. E agora, diante disso, ela agora começa a contrabalançar um tempo de leite, um tempo de outra textura. E ela está com o seu trato intestinal sendo amadurecido. Então é o segundo momento que a criança passa. Ela começa a ter esse desenvolvimento. Mais à frente, você começa a dar comida sólida para ela. Você começa a dar frutas macias, não é isso? Você começa a dar grãos bem cozidos. Com isso você está fazendo o quê? Exatamente o próximo capítulo da transição desse amadurecimento da criança. E aí, se eu parar e pensar sobre as questões psicológicas, você vai ver que vai ter um outro lado da moeda. Onde você precisava da dependência plena da mãe, a mãe começa agora a fazer a transição para poder voltar, de repente, ao mercado de trabalho, então ela não vai ter o dia inteiro mais com a criança, então ela precisa fazer essa transição, né, Rebeca? A Rebeca teve a gente acompanhou de perto, né, esse momento da vida dela ali, o choro, a preocupação, como será, né, a ansiedade. Então eu lembro bem que a gente, por muitos momentos, conversou sobre isso, né, trazendo uma reflexão e um aconselhamento carinhoso a ela, experiências da nossa vida, de como tentar fazer isso. Então, há uma redução, vamos dizer assim, uma pequena redução, né? É pequena, mas aquele enlace que a mãe estava com o bebê diminui um pouco. Mas ainda tem o contato do peito, a criança normalmente ainda dorme, ela sente o cheiro da mãe. Até que chega um segundo momento que ela vai agora começar a papa e a mãe de repente já vai deixar o leite na mamadeira e ela vai desvencilhar um pouco mais. Mas o interessante é que por mais que haja esse desprendimento de criança com a mãe, em momento algum há de se falar de redução do amor. Então, o interessante é que Deus permite que as coisas evoluam para que as duas consigam viver. Mas o amor, o respeito, o carinho, a compreensão, nada é mexido. E talvez essa é uma reflexão que eu estou trazendo em paralelo ao mundo espiritual e à igreja do Senhor. Nós nascemos em Cristo Jesus. Nós temos uma experiência, nós escutamos o Evangelho e com isso nós experimentamos o novo nascimento e nós somos verdadeiros bebezinhos na fé. A gente talvez não saiba nada ou quase nada. Nós já tivemos experiências de pessoas que nós demos para Jesus que não sabiam nem quem era Jesus, o Espírito Santo, e Deus era chamado de um outro nome. E a gente olhava, uau, no pleno século XXI, alguém que não conhece nada, não conhece nada. Você nunca foi batizado? Não. Crisma, desculpe. Crisma? Não. Catecismo? Não. Nada. Nada. Conheço nada dessa religião de vocês. E a gente teve o prazer de apresentar
do zero. Em alguns outros momentos a gente chega pensando, não, já tive uma experiência assim, eu fui, uma tia minha aí, eu lembro de umas festas que eu... E aí você nivela o nível de conhecimento e começa daquele ponto. O fato é, indiferente daqueles que pensam que sabem muito e daqueles que não sabem absolutamente nada, nós precisamos de um tempo de maturação. Um tempo de construção, um tempo de nascimento ou um tempo de renascimento. E isso é fantástico quando bem feito, porque isso só traz o quê? Solidez. Eu lembro da minha filha Júlia, nós passamos uma experiência com ela no primeiro ano de vida dela, exatamente quando foi feita a transição da alimentação. E eu lembro que a gente foi a uma pediatra específica na época, e a gente estava fazendo a coisa homeopática, né? Bem ali e tal, e ela, não, tá muito lento. Ela, pô, mas... tá lento? Parece que tá dando certo. Não, vocês estão errando. Vocês são pais de primeira... Faz o seguinte. A fórceps. Aumenta a carga, aumenta, né, diminui lá a questão do cozinhar, né? E ela tinha que amassar mais, tinha que dar um pedaço. Ela, pô, mas ela não tá... Não, eu tô falando que isso é o certo. E a gente fez exatamente isso. O que aconteceu? Gerou na época um bloqueio nela e ela regrediu uma fase. E aí, quando a gente voltou, ela começou a perder peso. Acho que ela nunca mais encontrou, né? Ela perdeu esse peso e não encontrou mais, né? E aí, foi exatamente que aí, doutora, tá perdendo peso, ela tá saudável. E a doutora, aí, não é isso que estava no meu manual, deixa eu ler de novo aqui. Vamos fazer o seguinte? Volta atrás, né? E vamos começar de novo. A gente, puxa vida. Aí agora tive que voltar de novo, leite. Tivemos que literalmente dar um passo atrás na questão alimentar dela para recomeçar a colocar ela na maturação do seu trato. O que eu quero dizer com isso? Que algumas pessoas têm tempo diferente da outra. Mas nós precisamos entender, por mais que o tempo de umas seja um pouco mais lenta, elas precisam evoluir. Vou repetir para você. Algumas pessoas têm o seu amadurecimento um pouco mais lenta que outras, mas mesmo assim, todas elas precisam evoluir. E talvez seja essa a grande questão de muitas igrejas hoje. Estão pegando pessoas, estão na entrada dando potinhos de papinha, daquela que eu não vou fazer o merchandising agora, né? Porque senão patrocínio de graça, né? Dá aqueles potinhos de papinha, senta você num lugar, bota um babadouro e te dá a colherinha de plástico e aí você fica ali 2 horas do culto, literalmente comendo papinha. E eu vou dizer para você, isso prende entre os dentes? Não. Isso dá desconforto no maxilar? Não. Dá dificuldade depois para a digestão? De forma alguma. Mas a pergunta é, e o crescimento? Qual vai ser o crescimento dessa criança? Essa é a grande reflexão que o Espírito Santo me trouxe essa noite. Nós precisamos entender que se nós queremos experimentar a estatura de varão perfeito, nós precisamos desenvolver. E desenvolver como? Em todas as áreas. Seja no trato, seja com aquele lindo bebezinho que vai no momento certo começar a fazer as transições alimentares dele, seja na questão do esticar, da multiplicação celular que ele está passando, seja na questão de aumentar a questão das ingestões, das vitaminas específicas para ajudar na plenitude dele. Ele vai crescer, ele vai desenvolver e ele vai, em paralelo a isso, amadurecer. Porque a própria Bíblia fala que o fato de você crescer e o fato de você envelhecer não quer dizer que você com isso está automaticamente amadurecendo. Quando a gente pega lá no Salmo 119, a gente vai ver alguns versículos que vai falar que eu era jovem e eu busquei na tua presença e me tornei mais sábio que os anciãos. Então, se a própria Bíblia fala isso, deixa registrado lá no Salmo, quer dizer que isso é possível. Se a Bíblia fala sobre você deve buscar conselho com anciãos que são idôneos, quer dizer que tem anciãos que não são idôneos. Então a gente precisa entender uma coisa que a nossa sociedade leva de uma forma errada, que pensa que porque os cabelos começam a ficar brancos ou até mesmo a cair,
A pessoa tem know-how para falar sobre uma coisa. E isso é um ledo engano. Porque tem muita gente que passou a vida toda fazendo bobagem e envelhece e continua fazendo bobagem. E tem gente até que é jovem, que já passou por tanta pancadaria na vida, que chega e fala, não, eu tô com 26 anos, 30 anos. Nunca mais eu piso nesse caminho aqui, eu sei o quanto dói. Sabe, eu me converti com 19 anos. E quando eu me converti com 19 anos, eu já tinha vivido algumas coisas na vida, eu já tinha experimentado e visto algumas coisas com meus olhos. E quando eu conheci a Jesus, eu falei, esse caminho é muito melhor do que o outro. E eu olhava para frente, alguns amigos, familiares, parentes, e eu falava, cara, se eu continuar aqui, eu já estou vendo onde eu vou. O caminho está aqui, está reto na minha frente. Mas se eu experimentar esse caminho novo, eu olho para outras pessoas e vejo uma outra coisa, um outro resultado. E ali com 19 anos eu tive que parar e tomar uma decisão, para que lado eu quero seguir. Alguém já falava, não, ele é jovem, isso não vai durar não, isso é... Daqui a pouco ele está de volta no caminho que ele estava antes. Olha a estrutura familiar dele. Olha a bagagem dele. Não dura não. Isso é fogo de palha. Só que eu tive o capítulo 2 desse amadurecimento. E eu tive o capítulo 3. Mas deixa eu falar uma coisa aqui, para ficar registrada na internet. Eu dou graças a Deus pela pastora Dilma Lírio. Uma grande mulher de Deus, junto com seu marido, João Teutônio. É um casal que me abraçou na minha eternidade. E eu ali, andando perto dos meus 20 anos, e eles começaram a me discipular. Eles me chamaram para dentro da casa deles, eles me chamaram para perto. E eles aplicaram o tempo da vida deles comigo. E foi isso que fez com que eu não viesse a cair diante do primeiro vento. Porque por mais que eu não tivesse estrutura até aquele momento, quando eu me via balançando, eu tinha alguém que chegava e falava assim, você sabe o que fazer. Mas, porque talvez seja essa uma grande realidade que eu preciso deixar bem claro para você. Quando você tem alguém que te traga um mentoramento, alguém que literalmente cuide de você, que seja um discipulador, as decisões quando você entra no ringue são suas. Exclusivamente suas. Eu faço parte de uma equipe e ontem um dos atletas da nossa equipe estava lá em Minas Gerais lutando um campeonato nacional. E muita gente torceu, investiu, e eu acompanhei de perto o treinamento dele e eu falei, o treinamento está muito bom. Mas chegou na hora do ringue, chegou na hora do combate dele, ele não logrou isso. E agora, o que faz? Ele está envergonhado. Só que agora não é mais no Rio de Janeiro. Se você olhar, dependendo do ponto de vista, você pode falar, agora ele foi envergonhado a nível nacional. Agora, meu amigo, todo mundo do Brasil, desse ramo, sabe que ele perdeu. No Rio de Janeiro estava indo bem, no circuito estadual, estava ganhando, estava indo bem, mas agora que ele foi pro nacional, e primeira luta, primeira derrota, já era. Esse aí vai desistir. E algumas pessoas no grupo dando palavra de ânimo para ele, falando, dando incentivo para ele. E eu já ia escrever alguma coisa quando o Espírito Santo falou, não. Você essa semana vai procurar pessoalmente 2 pessoas e vai profetizar sobre a vida deles. E eu pergunto a vocês, quem são essas 2 pessoas? O técnico e ele. Você vai pegar esses 2 homens e você vai trazer uma palavra profética sobre a vida deles. Tanto o técnico quanto o atleta. Porque um sem o outro não tem como. É literalmente uma equipe. Então você precisa trazer uma palavra de incentivo para os 2, porque os 2 estão tristes. Está todo mundo focado no atleta. Mas todo mundo está esquecendo que o técnico também parou a vida dele, também aplicou horas e mais horas para treinar ele. E ele também ficou triste. Ele também ficou decepcionado. E talvez por isso muitos não queiram, hoje, ser técnicos, ser coaching, ser mestre. E talvez por isso o ministério de mestre tenha se esvaído tanto no meio das igrejas, porque ele dá trabalho, não dá reconhecimento. Porque quando dá errado, falam, o técnico treinou mal ele. E quando dá certo? Qual é a tendência? O atleta é o cara. Esse cara é muito bom, tem pegada, esse cara tem talento. Exato. E o técnico?
Interessante que eu conheço várias pessoas que trabalham no ramo do futebol e uma delas estava contando quando um conhecido nosso foi passar por um tempo de treinamento num CT na Europa, tentando ser contratado para aquele clube. Não vem ao caso dizer agora o nome do clube. Mas o fato é, ele falou que ficou espantado com uma coisa, que estavam no refeitório, almoçando do hotel, né? E ele tinha acabado, aí ele fez menção de sair. Alguém foi, tipo assim, senta aí. Aí ele, que foi? Espera. Aí ele, novinho, chegou agora, né? Estava sentado. E na verdade alguns já tinham terminado, mas por que eles não tinham levantado? Porque o técnico não tinha acabado. É quando o técnico levantou, que eles chamam de comandante, aí as pessoas começaram a sair. Por respeito àquele homem. Aí ele falou, cara, no Brasil eu nunca tinha visto isso. No Brasil o atleta é estrela. E lá eles tratam de uma forma diferenciada, com honra, aqueles que treinam eles. Eu falei, que fantástico isso. Está bem perto do que a Bíblia nos ensina. Então eu quero convidar você a refletir essa noite, entre outras coisas, também sobre esse capítulo. Sabe, se você tem o prazer de ter alguém que tem sido um técnico na tua vida, que tem te ajudado a superar, valorize isso, porque está cada vez mais raro pessoas que gastam o tempo das suas vidas para investir em outras. O que está sendo muito feito agora é o quê? Eu faço um congresso, eu vendo ingressos, eu vou aqui falar 1 hora para vocês sobre algumas coisas e vocês vão para casa e vocês que apliquem. Agora, quando você sente alguma angústia, 9h40 da noite de um sábado, e você está na dúvida, liga para esse palestrante para ver se ele vai te atender. Faça o teste. Mas existem ainda homens e mulheres que olham para os outros e falam, vale a pena investir. E aí quando eu falo investir, é em amplo aspecto, em várias coisas. Seja desde comprar mais 1 quilo de feijão, seja, no caso do lutador, comprar mais um vidro de whey, seja a comprar mais uma bandagem, seja naquele seminarista comprar mais uma Bíblia de estudo para ele, seja em que campo for, investir mais um pouco, seja a chamar mais uma vez para sentar na tua varanda, para conversar, para escutar, para aconselhar. Em nome de Jesus, eu quero convidar você a não permitir que isso venha se apagar no seu coração. Mas que você entenda de uma forma dupla que hoje o Senhor te faz sentar nesses bancos para ser mentoreado, para ser cuidado, para ser tratado, para ser transformado, para crescer e para aprender a suportar a dor do crescimento. Porque naquele grande dia, eu posso dizer com toda a propriedade, vai fazer diferença e vai valer a pena. Vai valer a pena. Porque quando os vendavais da vida se apresentam, meu amigo, é aí que a gente vê quem é quem. E é nesse momento que eu chego na história daquele homem que a gente falou no começo. Quando Jesus viu, ele estava onde? Embaixo da figueira. E é exatamente sobre isso que eu quero conduzir o final dessa mensagem. Quem aqui já plantou alguma coisa? Já plantou? E quem já plantou e sobreviveu o que você plantou? Legal, estatística boa. Já teve aquela plantinha que você botou jurando que um dia... E aí, deu certo? Não deu certo. Puxa vida, vai dar certo. Calma, não desista. Já plantou alguma coisa? E aí? Já teve o prazer de pegar aquela sementinha e falar, não, agora vai dar certo? Não era o vaso. É porque o vaso era de plástico agora. Disseram que agora se pegar um vaso de cerâmica, aí vai... Não tem esse? Tem que ser de barro? Não, é o de plástico claro. Não, agora tem que ser o de plástico escuro. Não, é porque o meu potinho de plástico não tinha embaixo o copinho lá, né? Tinha que ter os furos embaixo. É porque não tinha os furos. Mas aí não, é porque eu molhei. Eu lembro a história da minha filha que, né, disseram cacto é resistente. Ela, então eu quero criar cacto. Aí tá bom. Aí cacto fica aonde? No deserto. Ela pegou sol do verãozão, 40 graus, ela botou o cacto lá no verão. Aí daqui a pouco ela veio da escola com calor, tá muito calor. Meu Deus do céu, coitado do meu cacto. O que ela fez? Botou 1 litro de água no cacto. Agora meu cacto tá hidratado e eu vou tomar banho. O que aconteceu com o cacto?
Ela deu água de todos os cactos do mundo, acho que ela deu para um cacto só. Aí depois ela, não entendi, o cacto morreu. Mas cacto não é resistente, cacto não fica no sol. Aí ela fez um cacto aquático. Essa foi boa. Né? E aí, o que acontece? Nós precisamos entender que as plantas precisam de questões específicas. E aí eu pergunto, você pegou ali um vaso que é um vaso bom, e aí colocou ela, e vamos supor ali que seja um vaso, dá um exemplo aqui de 20 centímetros, e ela começou a ramificar, só que rapidamente a raiz dela tocou aonde? No fundo do vaso. O que vai acontecer com o caule dessa planta? Ela vai começar a crescer. Mas vai crescer para onde? Ela vai crescer para cima. E aí você vai olhar para ela e falar assim, cara, tá dando certo, tá viva, tá com vida. Porque tá crescendo. Crescendo aonde? Diante dos meus olhos. Quantas vezes nós, criando planta, não passamos exatamente por essa experiência? Caramba, tá linda, tá frondosa, tá dando certo. E aí bate foto, tira onda. Pô, eu agora sou quase um agrônomo, né? Tem uma planta crescendo, um botânico. O negócio tá dando certo. Agora eu tenho o dom, peguei o macete, era o vaso. Minha mão agora é quase verde, né? Sou quase o Edward, né? Tô aqui podando, o negócio tá bonito. E assim fica por quanto tempo? Por um determinado tempo. Porque quando chega no ápice do crescimento, esse crescimento está relacionado exatamente ao quê? Ao quanto ela tem de capacidade de raiz. Só que agora, quando ela chega a um certo tamanho, o que ela precisa automaticamente do solo? De mais nutrientes. Ela precisa se expandir. Só que agora o vaso começa a dar batente, não tem mais. Aquela quantidade de areia, por mais que ela esteja adubada, por mais que esteja com a umidificação correta, ela não tem mais de onde tirar, porque é um limitante. Existe um fator limitante nesse crescimento. E aí, o que você precisa decidir? Ou eu vou começar a ver a minha planta da mesma forma que ela está bonita e frondosa, ela vai começar a voltar, vai começar a perder o viço, vai começar a murchar. Não é isso que acontece? E aí você olha, poxa, mas o que está acontecendo? Eu continuo fazendo tudo certo. E aí eu vou te dizer que não depende mais da sua mão. Por mais que você esteja dando a quantidade de água, a questão é que ela chega a um ponto que ela precisa expandir. E aonde ela está plantada, ela não consegue mais fazer. E é a hora que você tem que ter a maturidade de fazer o quê? Eu preciso fazer a transposição. Eu preciso tirar a minha plantinha querida do meu vasinho e botar ela agora em terra firme. E é exatamente isso que você faz. Você pega ela, escolhe um lugar legal, limpa o terreno, né? Tipo eu que moro numa casa, então tem terreno aqui, tem uma Nárnia gigante. E aí você chega ali, coloca ela, e aí, de repente, em poucos dias, o que acontece? Ela começa de novo a pegar viço. Ela volta a ficar verde, as folhas começam de novo a ter vida e você fala, tá dando certo. Agora esse negócio aqui vai virar o quê? Vai virar um carvalho, esse negócio vai crescer agora, vai virar uma macieira. Mas o que tem de acontecer nos próximos momentos dela? Ela volta a crescer? Ela volta a crescer diante dos seus olhos, como ela estava crescendo bonita no vaso? Sim ou não? Eu vou te dizer, ela não volta a crescer daquela forma. Aí você fala, ué, não entendi. Eu coloquei ela agora num terra, tem abundância. O que está acontecendo? Uma coisa simples. Agora é momento de não mais ela cometer o erro que ela cometeu anteriormente, porque houve amadurecimento até mesmo na planta. Agora ela sabe que ela precisa o quê? Fortificar as suas raízes. E agora eu quero te dizer que ela está crescendo, e ela está crescendo muito bem. Só que ela não cresce mais diante dos olhos. Agora as pessoas que olhavam para ela vão falar assim, uau, está se movendo, está acontecendo, tá isso e aquilo, eu estou vendo a mudança do linguajar, mudança da roupa, e de repente vão falar assim, ela estagnou. Aí a pergunta que eu te faço, ela estagnou realmente ou ela agora está se fortificando? Será que agora não é a hora que ela está literalmente crescendo, entre aspas, para dentro? Será que ela não está amadurecendo? Será que ela não está tomando novas decisões?
novas posturas? Será que agora não está sendo limpo aquilo que estava guardado aqui dentro, que ninguém estava vendo? Porque viam o paletó, viam um novo corte de cabelo, viam a forma que ele saudava com a paz do Senhor, viam a impostação de voz. Mas como é que estava o coração? Como é que estava a mente? Será que agora ele não está passando por um momento de aperto? Será que ele não está passando por um momento de conserto? Um momento de recomeço? Um momento de ajustes? E deixa eu falar uma coisa para você. Esse é o momento mais dolorido que há. É o momento que você tem que parar tudo e não mais ser o que a sociedade diz que você é, mas é o que você está sendo confrontado pelo Espírito Santo de Deus. E em muitos momentos, pelo teu técnico. Porque o teu técnico consegue olhar para você e você fala, uau, pulei 1,5 m hoje, eu sou o melhor, eu vou postar isso, vou escrever um livro sobre o dia que eu pulei 1,5 m. Sabe o que o técnico vai fazer com você no dia seguinte? Vai falar assim, tá, e aí? Tá me dizendo nada. Eu quero você mostrar 1,8 m. Calma aí, cara, eu bati 1,5 m, eu sou o melhor da escola. Minha média já tá muito boa, e com isso eu consigo pro estadual. Que estadual? Eu tô olhando pro mundial. Que mundial? Você é megalomaníaco. Não, eu não sou megalomaníaco, porque eu olho para você e eu vejo que você tem potencial. Às vezes, nós, quando estamos sozinhos, solitários, dentro de mega igreja, sendo ministrado por algumas boas palavras, mas quando nós saímos dali, entramos no nosso carro, voltamos para nossa casa, ligamos de novo aquele streaming. Ó, não falei nome de streaming nenhum, né, para não patrocinar, né? Então você liga teu streaming de novo e você fala, uau, essa mensagem foi fantástica, amanhã eu vou voar. O que acontece no dia seguinte quando você acorda? Você acorda com asas? Deixa eu te dizer, a sua emoção literalmente passou e os seus pés continuam no chão. E se você não lembrou de botar o chinelo do lado e tiver como eu estava em São Paulo semana passada, você não vai pegar um resfriado, porque estava 3 graus. Então, em vez de sair voando, você vai sair com resfriado. Porque você vai se confrontar com a realidade dura e fria nesse caso. E como estava fria. Tá fria nisso. Que experiência, seu Wilson. Tava muito sinistro. Eu não imaginava que eu tinha tantos ossos no corpo, porque eu sentia cada um deles quando mexia. Doía cada um deles, de tanto frio. O carioca não está acostumado com isso, o negócio foi feio. Mas o Senhor me deu livramento e eis que eu voltei, eu tô até suando. Porque hoje eu não tô reclamando, eu botei até terno para suar. Eu falei, hoje eu vou suar aqui, que eu... tranquilo, 3, 4 graus, o negócio estava feio. O fato é, ele descobre que não consegue voar, que aquilo era só emoção. E eu pergunto a você, o que fazer no momento seguinte? Não, eu vou lá de novo, eu vou me emocionar de novo, eu vou tomar um potinho de papinha de novo? Ou será que está na hora de eu amadurecer meu trato intestinal? Será que está na hora de eu me confrontar com coisas novas e profundas, coisas tremendas? Será que está na hora de ouvir que sim, você conseguiu pular 1,5 m e eu fico feliz com isso hoje? Mas que isso, em detrimento ao que Deus sonhou na tua vida, não é nada. E eu quero dizer para você, você sozinho dificilmente vai passar por isso. Você precisa ter alguém para te confrontar. Você precisa ter alguém para te chamar e falar, levanta. Porque agora tem o capítulo 3 dessa história. Porque no dia seguinte, então, você vai levantar e falar assim, então eu vou pular 1,8 m, eu vou provar para ele. Eu vou provar para o meu técnico, eu vou provar para a sociedade, eu vou provar para o meu Deus, eu vou provar para todo mundo. Que eu pulo 1,8 m e aí você faz o que no dia seguinte? Você não consegue nem pular 1,5 m que você pulou ontem. E aí qual é a tua tendência? Murchar, desanimar, ficar igual aquela plantinha no vaso. Mas é esse mesmo técnico que vai chegar para você e vai falar assim, ei, levanta, muda a alimentação, muda o treino, muda o descanso, melhora nisso. Levanta a cabeça, vamos começar de novo. E agora quando você vê, você consegue de novo ter 1,5. E aí você consolida a tua distância de 1,5. E aí daqui a pouco quando você olha, você não conseguiu 1,8, você conseguiu 1,9. É sobre isso que eu estou falando. É sobre isso que o Evangelho fala. Jesus pegou aqueles homens por 3 anos e meio aproximadamente e ele doutrinou a cada um deles. Ele sabia a capacidade de cada um e ele foi investindo em cada um. E cada um foi passando por um momento novo na vida. E quando você pega nos Evangelhos, você vai ver que existem diversas histórias. Mas deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia fala que não tinha, diante de todas as histórias que eles passaram, não tinha papel suficiente para escrever. Então só uma parte da história foi revelada a nós, foi escrita a nós. Então nós vemos algumas histórias, como uma história fantástica de Pedro, mas eu preciso te lembrar que essa história não se resume ao que Pedro passou e a história que nós temos na Bíblia. Todos eles passaram por momentos especiais.
Mas Jesus fazia o quê? Jesus treinava a cada um daqueles que estava com ele. Deixa eu lembrar vocês uma história bíblica. Teve um momento que Jesus chega e fala: nós precisamos comer do meu corpo e beber do meu sangue. Quem lembra o que aconteceu quando Jesus falou esse discurso? Quando Jesus trouxe esse discurso, ele literalmente viu os 70 que andavam com ele debandar. E eles falaram: Jesus, muito duro esse discurso, não tem como. Ó, estamos indo embora. Tchau. Algumas pessoas estão desistindo do ministério porque 1, 2 ou 3 param de andar com ele porque falam: não estou aguentando, o seu discurso é diferenciado, você está sendo duro demais, ou você está sendo profundo demais. Sabe o que Jesus fez quando os 70 viraram? Ele chegou com todo discernimento, carinho para os 12 e falou: e vocês, não vão embora também não? Olha que profundo. Se fosse no dia de hoje, seguidores, né, likes, não, eu tenho que voltar a fazer uma retratação aqui para trazer aqui de volta meu público. Jesus ainda falou para os 12: vocês também não querem ir. Porque o discurso é esse mesmo. É duro mesmo. Eu preciso de transformação mesmo. Mas sabe o que foi o mais legal? É que Pedro toma a palavra e fala uma coisa extraordinária que marca a história da Bíblia Sagrada. E o que Pedro fala? Mestre, para onde nós iremos se só tu tens a palavra de vida eterna? Sabe, foi esse mesmo Pedro que falou isso. Foi o mesmo Pedro que ouviu de Jesus: aparta-te de mim, Satanás. Estava conversando com a minha esposa sobre isso. Nos dias atuais, se eu chegar agora para o Kleber e falar: aparta-te de mim, Satanás, para de distração, o que você vai fazer? O que você vai falar? Aí ele falou publicamente o nome. Ele não podia ter falado o nome. Não tem como estar nessa igreja. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Ó. Jesus falou isso para milhares e milhares de pessoas, porque ficou registrado na Bíblia. E sabe o que Pedro fez? Pedro teve maturidade de entender que algumas coisas precisavam acontecer dentro dele. E porque ele aceitou a correção, e porque ele suportou a pressão, quem se tornou Pedro? Ele virou o principal nome da igreja depois da Assunção de Cristo. Sabe, às vezes você está achando que o teu pastor está sendo duro com você. Mas, na verdade, Jesus Cristo, com quem ele foi mais duro, é o que ele sabia que teria mais responsabilidade no futuro. Aleluia. Dá glória a Deus aí, irmão, porque isso é profundo. O apóstolo que ele apertou mais, publicamente, é porque ele precisava saber do que ele era feito. Porque ele tinha um grande sonho com ele, um grande plano com ele. Ele foi considerado a pedra da igreja, a sustentação. Então quero dizer para vocês, cuidado. Nem sempre o potinho de barro, na sombrinha de tarde, pegando só o sol da manhã, é o melhor lugar a se estar. Porque isso pode trazer limitação para o seu crescimento. Mas sabe aquela planta que a gente plantou que falou que começou a crescer as raízes e parece que ela está estagnada? Deixa eu contar mais uma coisa para elas, para a gente fechar. Essa planta está começando a viver experiências novas e a raiz dela está indo a lugares que ela nem imaginava, está indo fundo demais. Ela agora está absorvendo e ela está vendo que precisa. É melhor do que começar agora de novo a crescer o caule, é melhor esticar mais ainda. Porque quanto mais ela estica, mais nutrientes ela consegue pegar da terra. Ela consegue ir mais longe, ela vê que ali tem mais umidade, ela estica para o lado que tem mais umidade. Aqui tem mais vitamina, ela estica para o lado que tem mais vitamina, mais minerais. Então ela começa a ver que aquilo ali está trazendo solidificação para ela. Mas deixa eu te dizer deixa eu te dar uma notícia profunda. O que acontece nesse momento? É um momento só de alegria e de felicidade? Agora essa mesma planta começa a descobrir que existem intempéries lá fora. E agora começa o ataque das formigas SA. Formigas e a sociedade anônima dos bichos que andam pela terra. Eu lembro a história da goiabeira que eu tinha no meu quintal. Era uma bela goiabeira. Ela dava muitas goiabas.
Só que o que as formigas precisavam no inverno? Elas precisavam o quê? Pegar folhas. Você conhece aí como é que funciona, né, a questão da zoologia botânica, você que sabe aí como é que é esse negócio. O fato é, as formigas precisam o quê? De folhas para levar, elas cortam as folhas para levar no ninho para poder, no inverno, fazer lá a preparação dela. Então elas precisavam de muitas folhas. Precisavam de folhas e precisavam de frutos. Tem outras árvores na redondeza, mas qual era melhor para ela conseguir as duas coisas com um trabalho só? Na goiabeira. Na goiabeira frondosa. E elas começaram a cortar as folhas da goiabeira. E elas começaram a pegar os frutos. Começaram a pegar os brotos. E no começo eu olhava aquilo e achava normal, porque eu via lá aquele rastro de formiga subindo e descendo. E eu falava, faz parte da natureza. E ali pegava a goiaba para minha esposa. E de vez em quando eu ia ali no quintal eu via aquele rastro de formiga. E eu comecei a notar que ela ficava comendo as folhas. E ela começou a ficar comendo as folhas. E o caule dela começou a ficar diferente. Mas eu não entendi, eu morei a vida toda em apartamento, era a minha primeira experiência numa casa. E quando eu vi, os frutos começaram a ficar pequenos. Não começava mais a desenvolver. As goiabas já não estavam mais doces como antes. E agora começaram a se encroar, se ficar sem escurinhas, elas não conseguiam ter força para crescer. E eu me perguntei, o que está acontecendo? E as formigas continuavam subindo e descendo. Até que chegou um momento que as formigas tiraram tantas folhas daquela árvore que ela não conseguiu mais fazer fotossíntese. E aquela árvore morreu. E eu lembro que eu chamei um rapaz para limpar o quintal e ele viu aquela árvore morta e ele falou assim, vamos cortar essa árvore. Doutor, vamos cortar essa árvore aí, me dá mais tanto reais que eu corto essa árvore. Eu falei assim, não, eu estou esperando que ela vai reviver. Ele, não, já era, está morta, está seca, não tem mais como. E depois de alguns meses lutando contra, numa outra, né, chamada para limparem um terreno, um especialista falou assim, aí, agora a gente corta essa árvore. Ela pode cair para casa, cair a criança brincando aqui, e ela pode, porque ela está podre. O tronco dela já está podre. Então agora vocês estão correndo risco. E é interessante que ela era grande e agora alguns galhos começaram realmente a quebrar e eu via. Ele falou assim, os galhos estão caindo e quebrando porque elas já estão podres. Mas o problema agora é o caule, se ela cai para um lado da casa. Aí eu falei, se ela cair para o lado da casa vai ser complicado. E ali eu tive que tomar a decisão de permitir que a minha goiabeira fosse cortada. E aquela goiabeira que eu vi ali durante alguns anos já não estava mais na minha frente. Sabe, o mais lindo que se passaram há aproximadamente 3 anos. Não é isso? 3 anos? 3 anos. 3 anos depois, um belo dia a gente estava limpando o quintal e aí tinha crescido alguns matos e quando eu fui pegar, para bater o facão para tirar os matos, eu olhei e falei, engraçado, essa folha aqui me lembra alguma coisa. A cor do galho, né? E quando eu olhei eu falei, não. Será? E aí chamei minha esposa para ver, e minha esposa olhou e falou assim, cara, não tô acreditando. Tá nascendo uma goiabeira aqui. Eu falei, mas plantou goiaba aqui? Como é que tá plantando goiabeira aqui? Só que eram 1,5 metro à frente de onde tinha a goiabeira que foi cortada. Ficou curioso com aquilo, mas deixa, que parece realmente, vamos ver. Aí cresceu um pouco mais, e logo depois que cresceu um pouco mais, ela estava com 1 metro do chão, nasceu uma goiaba. E nasceu a segunda. E a gente olhou aquilo e falou assim, cara, como isso? Com uma goiabeira com 1 metro já está dando fruto. Batemos até foto, a Sofia falou, nós batemos até foto, exatamente. Porque às vezes é o que a gente fala, mas o que a gente pode provar é melhor ainda, né? E a gente foi lá e bateu a foto para ter certeza. E aí minha mãe, eu lembro que minha mãe falou assim, só tem um jeito de saber se a goiabeira é boa ou não. Ela já arrancou a goiaba, comeu e falou assim, tá docinha. E aí eu pergunto, como uma goiabeira só com 1 metro de altura consegue já dar fruto e esse fruto ser doce? Por um motivo simples. Os intempéries vieram contra aquela árvore e ela não resistiu. Em princípio ela não resistiu. Mas no momento que cortaram o caule, é o que a palavra de Deus fala, ao cheiro das águas brotará. E passou um tempo longe dos nossos olhos, do que a gente considera saudável.
mas aquela raiz continuava ali firme. Ela tinha base. E no momento certo ela chegou, tendo se fortalecido de novo, ela falou assim, tá, agora está na hora de crescer para cima. As formigas não conseguiram destruir aquela bela e linda árvore. E hoje eu fui lá atrás, antes dessa ministração, para olhar ela. E ela já está crescendo, já está grande, já deve estar dando 1,5 m, muitos galhos, já está dando fruto. Sabe, eu não sei em que momento você está da tua vida, em que momento você está da tua história. Eu não sei se você tem se protegido dentro de um jarrinho pensando que ali é o melhor. Mas, pastor, ela foi atacada pelas formigas, ela quase morreu. Mas agora ela tem história para contar. E posso dizer uma coisa? Nenhuma grande árvore vai virar uma árvore frondosa, vai virar uma árvore frutífera se continuar dentro de um vaso. Ela precisa estar em contato com a terra. Ela precisa estar em contato com as dificuldades. Ela precisa ter gente que cuide dela. Sim. Mas vai ter um momento que ela vai parar de ser cuidada e ela vai começar a cuidar. Ela vai começar a dar sombra para os necessitados. Ela vai começar a dar alimento para aqueles famintos. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Quando a gente permite passar pelo processo inteiro, por mais que às vezes ele seja doloroso, o nosso nome vai para a história. E aí eu preciso voltar no começo dessa mensagem e te lembrar o que Natanael ouviu. Quando Jesus falou para ele, falou o quê? Eis que eu te vi. O quê? No dia que você estava debaixo da figueira. Eu quero profetizar sobre a tua vida, que se você tomar as decisões certas, se você conseguir suportar as dificuldades da dor do crescimento, vai ter algum dia que vão ter verdadeiros Natanaéis sentados embaixo das tuas embaixo da tua sombra, aprendendo do Senhor, se recuperando das dores, se alimentando daquilo que tu pode fornecer. Vai ter hora que você não vai ser mais uma plantinha no jarro, mas você vai ser algo solidificado, que vai poder trazer proteção, vai poder trazer abrigo, conforto. É sobre isso que a gente está falando. De formar caráter, de ajudar pessoas a transitarem pelas dificuldades desse mundo para viverem novas experiências em Cristo Jesus. A poderem falar, mesmo em meio a lutas, às guerras, eu sei o que fazer, eu sei como fazer. O inimigo está vindo, não se preocupe. A espada que está na minha bainha, eu sei como usar. Eu sei como sacar dessa espada e guerrear um bom combate. Então não temas, não tenha medo. Eu fui adestrado para isso. Eu apanhei muito para aprender a bater. Sabe, é interessante, porque quando o Isaac... Porque lembre-se, essa mensagem é para o Isaac. Quando o Isaac nasceu, os pais dele, personagens famosos... Aleluia. Eu vi uma voz de uma... Eu vi amém... Amém. Eu vi um amém vindo lá. Amém. E eles mostraram a foto. Pastor, olha que fantástico isso. Eu falei, o quê? Tem todos os dedos? Porque, não sei vocês, mas quando as minhas filhas nasceram, eu contei os dedos. Cada um com o seu, né? Wilson. Contou também, aí outro. Eu contei. Tem 5 na mão. A criança tá ali chorando. Eu, maneiro, mas tem todos os dedos? Eu fiquei, não, foi o que me veio na hora. Inério, foi o que me veio na hora. Deixa eu contar os dedos. Eu contei, tem tantos dedos na mão. Que legal, tem todos os dedos. Veio faltando, sobrando dedo nenhum. Eu tava emocionado ali, foi o que veio na hora. Cada um, depois me conta como foi sua reação. Bota nos comentários aí. O fato é, eu contei os dedos. Ai, meu Deus do céu, que lindo isso, cara. Mas eles dois não contaram os dedos, eles se focaram em outros. Apesar que eu fiquei sabendo agora, né? Agora o ponto eletrônico falou que ele contou o dedo também. Mas uma coisa que chamou a atenção deles foi o quê? Que o abdômen do neném veio trincado. Quem não viu a foto, depois pede no particular que eles mostram. Veio com o abdômen dividido, o bebê. Neném chorando, contraindo core. Só faltava depois. E aí ele viu, pastor, meu filho, do abdômen trincadinho, é meu filho mesmo. Eu falei, amém, glória a Deus por isso.
E aí eles foram procurar estudos dizendo que filhos de atleta têm mais tendência a ter um desenvolvimento muscular do que os filhos de pessoas inertes. Foram buscar a fundamentação científica para isso, glória a Deus. Mas o fato é, pergunto eu para vocês, se passar 15 anos e o Zac conhecer alguma dessas redes de fast food, ganhar um cartão de vitalidade de 50% em cada lanche que ele comer, ele vai continuar com o abdômen de quando ele era bebê? Vai continuar com o abdômen do pai e da mãe dele? A grande realidade é que nós precisamos tomar decisões continuadas. Quando a gente é pequeno, seja do peito, seja da papinha, a gente vai aprendendo. Mas chega uma hora que as decisões são nossas. A igreja está muito acostumada a, como adulto, continuar comendo papinha, continuar dependendo, esquecendo que Jesus Cristo falou que nós faríamos coisas maiores ainda do que aquele fez. Está na hora de você parar de se esconder atrás do seu líder. Está na hora de você realmente ser treinado para, no momento certo, você ser colocado numa posição de honra, numa posição de combatente, numa posição de guerreiro e de guerreira do Senhor, para que você possa dar sombra, para que você possa dar fruto, para que no dia certo Jesus possa falar: na tua sombra eu vi fulano, eu vi Beltrano, eu vi Ciclano, eu vi teu filho, eu vi teu amigo, eu vi teu primo, eu vi tua tia, vi teus pais. Na sombra dessa grande árvore que você se tornou, eu posso chamar vários nomes, porque elas estavam congregadas junto a mim e junto à minha palavra. Amém? Seja frutífero, seja próspero, seja saudável, em nome de Jesus. Amém? Queria te convidar a se colocar de pé, em nome de Jesus. Nós vamos orar para encerrar esse culto. Eu quero orar por você.